Supremo Tribunal Federal publicou a decisão final sobre a chamada revisão da vida toda do INSS. Agora, as ações que estavam paradas na Justiça podem ser retomadas. Com a revisão, quem recebia salários mais altos antes de 1994 pode aumentar o benefício. O Kaique Dias ouviu uma advogada para entender quem pode pedir essa revisão. Olá, bom dia para todo mundo que acompanha a gente aqui no Bom Dia Espírito Santo. Pois é, a decisão foi publicada na última quinta-feira sobre a revisão da vida toda do INSS. A gente vai entender o que isso significa com a Roberta Valiati, ela que é advogada, está aqui com a gente no Bom Dia Espírito Santo. Obrigado pela participação, bom dia. O que significa essa decisão na prática para essas pessoas e para quem também, né? Bom dia, Kaique. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. Bom, como o nome diz, é a revisão do valor dos benefícios da vida toda das pessoas. Quem se aposentou a partir de novembro de 99 até novembro de 2019, para algumas pessoas só foi considerado na base de cálculo do benefício dela os salários, né, de contribuição posteriores a 1994, que foi quando entrou em vigor o Plano Real, né? Quando a gente teve o Plano Real. Então, para essas pessoas que não tiveram um salário de contribuição anterior a 94 considerado, e se esses salários forem bons, forem melhores dos que vieram depois, essas pessoas vão poder incluir na base de cálculo esses salários de contribuição anteriores a 1994. E para quem que vale a pena realmente procurar essa revisão, né? Vale a pena para quem tinha um salário maior antes de 94. Então, às vezes, uma pessoa que começou num trabalho muito bom, mas depois, por algum motivo, ela diminuiu o salário de contribuição dela, ela vai poder incluir na média salarial dela aqueles salários anteriores a 1994. Ela também precisa que o benefício dela tenha sido implementado entre novembro de 99 e novembro de 2019. Então, é bom que ela procure um advogado para ver exatamente, né, essa data de início. E também é importante que ela procure um advogado para fazer o cálculo para ver se vale a pena antes da ajuização. Por quê? Porque se ela tinha salários menores, por exemplo, alguém que tem a vida profissional mais linear, né? Começa com salários mais baixos e depois vai aumentando progressivamente. Para essa pessoa não vale a pena a ajuização. E o que é muito importante é que a pessoa ajuize essa ação dentro de 10 anos do início do recebimento do benefício dela. Por que esses valores não foram considerados lá atrás? Esses valores antes de 94, esses valores mais altos, né? Em 1999 entrou em vigor uma regra exatamente para considerar apenas os valores posteriores a 94, para que o INSS calculasse apenas os salários recebidos em real. Então, por esse motivo, na regra de transição, é exatamente isso que o STF julgou, a pessoa poderia, se ela encaixasse ou na regra de transição ou na regra definitiva, ela agora possa escolher aquela que é mais benéfica a ela, se for a regra de transição ou se for a regra definitiva para cálculo dos salários em real. Esses contribuintes já podem correr atrás dessa revisão já e como é que faz, né? Só para pontuar isso e deixar bem explicado também. Já podem e já devem. Como eu disse, o prazo é de 10 anos a partir do início do benefício. Quem já tinha ação ajuizada sobre esse assunto, ok, a ação dele pode se aplicar o entendimento do STF, mas para quem ainda não ajuizou, tem que correr, procurar para fazer esse cálculo e verificar se vale a pena. É importante lembrar também que para algumas pessoas, às vezes, o cadastro dela no INSS e o histórico das contribuições dela pode estar irregular, pode estar faltando alguma informação ou pode estar mesmo errado. Então, às vezes, o INSS não considerou alguns valores importantes que deveriam considerar. Então, ela tem que procurar para fazer essa retificação e depois ajuizar a ação. Certo, obrigado pela participação, pelas explicações aqui no Bom Dia Espírito Santo.